dia, sou artista, pesquisador, professor da Escola de Belas Artes, na UFRJ. Esse é o espaço do prédio da reitoria, onde fica localizado o laboratório. E a ideia aqui é abordar esse assunto, né? A questão da educação fora da caixa. Eu vou tentar trazer algumas ideias a respeito disso. E, para falar disso, eu vou voltar um pouco em 2005, quando eu estava fazendo meu doutorado, né, que tinha essas motivações, dessa experiência de estar fora do país, e aprofundar nas questões sobre a arte, na sua relação do trabalho de arte, o artista, o observador. Esse foi o meu supervisor, Roy Ascott, que tinha ideias sobre cibernética e aplicou essas ideias na arte na década de 60, sobre interatividade, ou sobre a ideia de uma arte que não era só um objeto fixo, mas um objeto que teria comportamento, que responderia a esse observador, né? Bom, a ideia da pesquisa, basicamente, era pensar esse objeto de arte que ele funcionaria como um catalisador de energias. Na verdade, pensar a obra de arte, o trabalho de arte, não apenas como um objeto que está lá na sua frente, mas ele, na verdade, é um nó numa rede mais complexa, né, dessa relação de que está fruindo esse objeto. Então, ele faz parte de uma rede de relações de caráter afetivo. Isso é um ponto importante. A arte não se resumiria ao objeto em si, mas derivaria de um campo invisível de forças. A minha ideia era pensar essas relações invisíveis que giram em torno do objeto e que disparam essas relações. Então, para isso, a ideia era pensar a arte como um sistema, que não é uma ideia minha, já vinha de alguns teóricos, alguns artistas, pensadores sobre a arte. E eu trouxe essa ideia da arte como um hiperorganismo, né, o trabalho de arte. Seria um objeto, alguma coisa que você cria e que tem um desenvolvimento no tempo, e ele está ligado sempre a uma rede, principalmente no contexto atual, né, das conexões que tem em torno desse objeto. Hoje, você faz alguma coisa e está na rede, está em tempo real acontecendo. Então, e o insight foi pensar, dentro desse sistema, para ativar essa relação afetiva, trazer um organismo vivo para dentro desse sistema. Bom, a ideia de trabalhar com organismo vivo não é uma ideia... já foi abordada por outros artistas, por exemplo, o trabalho do Eduardo Kac, que é um brasileiro que trabalha o conceito de bioarte, por exemplo, trabalhando com bactérias bioluminescentes, ou então um trabalho da Menezes, que trabalha com essa borboleta, mudando geneticamente a configuração da asa para criar padrões artificiais, né, criar padrões na borboleta a partir das suas ideias. Ou então, por exemplo, o trabalho dessa barata que controla esse robô, né? É um robô que ele caminha de acordo com a barata, que você tem aqui um conjunto de luzes que acendem na frente para a barata quando o robô encontra um obstáculo. Isso faz com que a barata ela ande para trás, ela movimente em cima desse mouse e as coisas comandem assim o robô. Bom, e eu ficava perguntando o que seria esse organismo vivo, né? E a ideia era que deveria ter essa potência de ativar em sua própria existência tais relações, ou seja, eu queria alguma coisa que, por si só, fosse um sistema e que trouxesse em si alguma informação para esse observador de um caráter sensível, afetivo, né? Bom, aí vem essa história que eu vou trazer para vocês, que durante a pesquisa eu tive o conhecimento dessa pesquisa do Clive Baxter, que foi um cara que, na década de 60, ele é um agente da CIA e ele resolveu, não sei porquê, chegar no escritório dele e colocar um polígrafo, né? Ele trabalhava com um detetor de mentira. E ele coloca esse polígrafo numa planta, porque ele queria saber quanto tempo levava para a água chegar da raiz até a folha, e ele achou que ia dar um gráfico linear nesse polígrafo, né? E aí ele faz isso, ele coloca lá na planta, e aí, só que, para o espanto dele, quando ele vê o gráfico não era linear, era um gráfico que parecia muito com um gráfico quando ele colocava isso em humanos, né? E, para trabalhar com polígrafo, o que ele fazia? Ele ameaçava as pessoas com certas perguntas para ver se ela estava mentindo ou não. Se ela estivesse mentindo, criava um estresse e isso aparecia no gráfico. Ele ficou pensando, então, bom, como é que eu vou
ameaçar a planta. E aí ele vai, pensa o seguinte, bom, talvez colocar fogo na folha, né, isso cria um estresse e, enfim, vai ter alguma resposta, eu vou observar essa resposta. Bom, o que a história conta é que, quando ele vai, então, colocar o fogo na planta, ele vai para o escritório, para a sala da secretária dele, pegar um fósforo para colocar o fogo. E no que ele vai para lá, no que ele retorna, ele vai olhar o gráfico, e aí o gráfico mostra que, quando ele vai para lá, pensa em colocar fogo, a planta acusa uma resposta super estranha, né? O gráfico salta aqui. E ele fica intrigado com isso. O que isso quer dizer? Bom, ele fala que, a partir daí, a percepção dele mudou em relação às plantas, enfim, e ele começou a fazer uma série de pesquisas, experimentos com plantas. Logicamente, a comunidade científica veio em cima dele, porque ele escreveu um livro, escreveu um paper sobre isso, e chamou esse fenômeno de primary perception. Bom, 40 anos depois dessa história toda, a gente tem aí hoje um quadro, né, na biologia, na eletrofisiologia de planta, mostrando plantas como seres inteligentes. O Stefano Mancuso é um cara que está à frente dessa pesquisa de inteligência em plantas e fala da capacidade de planta de se interconectar como uma rede, uma série de fenômenos que mostram essa perspectiva da planta de uma forma muito interessante. Independente da questão do Bach, enfim, ter validade ou não científica, eu, como artista, naquele momento, eu fiquei fascinado por essa ideia, né, da capacidade dessa planta se interconectar, ou ela significar algum tipo de elo, né? E a gente sabe que pessoas que gostam de plantas têm uma relação super positiva com plantas, de alguma forma essas plantas respondem com a sua beleza, com o seu bem-estar, e quando você não tem essa relação, às vezes elas não respondem dessa forma. Enfim, isso me parecia um organismo ideal para trabalhar dentro das obras que eu estava pensando, né? Então, esse é um pouco dessa perspectiva que faz parte dessas pesquisas que mostram respostas da planta, sensibilidade e a vários fenômenos, né, desde magnetismo, vibração, luz, temperatura. E tem uma coisa que é muito interessante, que é essa capacidade de interconexão a partir das raízes, né? Parece que um grupo de plantas se comunicam a partir dessas raízes, mandando sinais através de fungos, através de química, através de gases, pelas folhas, e cria aí uma rede de comunicação. Então, parece que são seres que eles estão aptos a se comunicar e trabalhar em rede. Bom, planta e arte. A partir dessas ideias, eu, ainda no doutorado, criei esse trabalho Breathing, que eu vou mostrar rapidamente para vocês. É um trabalho onde eu uso o mesmo procedimento que o Baxter usou lá atrás, com resposta galvânica. Crio um sistema que eu conecto na folha e faço a leitura da resposta galvânica nessa folha. Tá? Isso é computado ali por um sistema, um microcontrolador. Isso é a parte eletrônica que foi criada para essa captura. E o que acontece é o seguinte, é que quando você expira, solta o gás carbônico próximo da folha, ela responde rapidamente. E aí modifica as luzes, modifica o movimento, faz um movimento com as pernas, que eu vou mostrar aqui um vídeo rapidamente. Essas luzes ali em cima ficam mais rápidas, e as perninhas, que são, na verdade, um guarda-chuva virado ao contrário, né, para criar essa perna. Então, ele parece um trabalho muito complexo, mas ele é complexo só na questão estética, mas ele é muito simples, né, a partir de usar uma série de mecanismos que eu fui encontrando para fazer o breathing. Bom, voltando em 2010 para o Brasil, eu criei o Nano, que é esse laboratório, que a ideia era fomentar a pesquisa em arte nesse campo de interseção com a ciência e tecnologia e com questões ligadas à natureza, onde a gente tem uma série de atividades, né? Ele atua no contexto da graduação, com bolsas PIBIC, PIBIAC, e aí tem um pouco desses estudantes trabalhando, que são fundamentais ao laboratório, é o coração do laboratório. Trabalha também pesquisas no contexto da pós-graduação, com alunos de doutorado, mestrado e também pós-doutorado. Então, ele foi criado nesse contexto acadêmico para fomentar essas pesquisas de arte no campo teórico, prático, tendo interseção entre arte, ciência
e tecnologia como uma fonte de inspiração. E o diálogo com essas culturas ancestrais que tem muito a nos dizer sobre a relação com a natureza e o universo das forças invisíveis que nos interconectam, incorporados à sua metodologia, né? Essa é um pouco a filosofia do Nano. Isso aí foi uma oficina que eu fiz em Mato Grosso com os índios parecis recentemente. Foi fantástico levar essa experiência para lá e aprender muito com eles também. Bom, esse é um espaço do laboratório. A gente faz aulas de eletrônica, programação, tem a ver muito com a cultura maker. Os seminários especulativos também, parte da metodologia, são seminários onde a gente tenta, coisas como essa que eu contei do Baxter, poderem entrar como parte da metodologia, parte de um modelo, ou seja, não deixar de fora aquilo que a ciência não concorda totalmente, de uma forma ortodoxa, mas talvez trazer esses modelos que, de uma forma especulativa, eles podem abrir espaços para experimentações artísticas e, quem sabe, isso voltar também para a ciência como uma forma de conhecimento, né? Os diálogos transdisciplinares, onde há essa conversa com 2 ou mais pesquisadores de áreas distintas, em troca com o público, né? Aí são um pouco das oficinas de eletrônica. Esses são organismos solares que a gente cria a partir de desmontar lanternas com base com células solares, que a gente desmonta, compra isso num camelô, desmonta e usa as peças para criar essas formas. Isso é uma oficina de kokedama. Um outro ponto importante do laboratório é que uma das condições para você fazer parte do laboratório enquanto estudante é que você tenha uma ideia, que você tenha um interesse, né? E você traz isso, desenvolve dentro do laboratório, afinado com a pesquisa do laboratório. Então, essa é a Clara, por exemplo, com essa ideia do corpo expansivo que ela está trabalhando agora, ou a Alana com esse projeto Entranhas, que a gente está trabalhando com infláveis, controlado com batimento cardíaco, que está aí nessa parte verde que está presa na orelha dela. Hibridação e biotelemática. Eu vou falar rapidamente, que meu tempo está acabando. Um exemplo, botânica é um outro trabalho já feito no contexto do laboratório. A partir dessa resposta galvânica, eu resolvi criar um robô que responde, então, com um senso de direção, direita ou esquerda, de acordo com a respiração do observador, né? Então, ele tem esse estado de máquina. Quando nada está acontecendo, ele está embaixo da luz. Quando alguém interage com ele sai da luz e vai em direção a essa pessoa. Quando você para a interação, ele volta para a luz. Ele encontra a borda e começa a procurar a luz novamente. Telebiosfera é um dos últimos projetos, foi apoiado pelo CNPq. Ele é um sistema de domos que se comunicam a partir de um terrário interno. Foi criada essa forma orgânica, essa criatura, que é uma estrutura que segura o domo. É uma estrutura parametrizada que segura esse domo. Na frente desse domo tem um pequeno terrário, e na interação com esse terrário você tem, então, a sua imagem transformada nesse domo. Aí tem um pequeno vídeo para mostrar isso. É muita coisa, gente. Tem 1 minuto aqui, eu vou tentar chegar até o final. Então, quando você se posiciona de frente para esse domo, sua imagem é capturada, um esqueleto, e ganha essa forma abstrata, e essas cores, as partículas se transformam de acordo com a interação com a planta. Bom, dá para ter uma ideia. Chart é outro projeto que lida com abelhas. A ideia é você trazer as abelhas que estão perdidas na cidade, por isso que tem esse nome, Sistema Habitacional para Abelhas Sem Teto, que entram que entra nessa estrutura que foi criada com origami. É um trabalho da professora Malu Fragoso, que é a coordenadora do Nano, junto comigo. E aqui você tem... as abelhas são monitoradas na fazenda, o sinal vem via rede, jogadas para dentro dessa estrutura, e você pode ter um pouco a experiência de ser uma abelha, enfim. Bom, isso tudo
envelopado com um evento que a gente tem anual chamado Hiperorgânicos, que é esse projeto, onde você tem um laboratório aberto, onde a gente convida artistas, cientistas, pesquisadores para trabalhar com a gente durante 3 dias e criar processos que ficam abertos, que vão para a rede, ou seja, você coleta dados, coloca esses dados num servidor nosso, qualquer um, em qualquer parte do mundo pode capturar esses dados e fazer música, fazer filme, por exemplo, pode fazer audiovisual, controlar robôs e por aí vai. Esse evento foi feito no Museu da Manhã esse ano, provavelmente vai acontecer no ano que vem também, vocês já fiquem convidados. Isso foi uma amostra do laboratório. Bom, e para fechar, voltar à questão, o que as plantas podem dizer sobre educação e arte? No começo da pesquisa, essas plantas eram apenas uma hipótese, né? Uma ideia como atrair esse observador para esse sistema, né? De uma relação sensível e complexa com o trabalho de arte e sua rede através da inclusão de um organismo vivo no sistema. Mas, com o passar do tempo, o contato com o universo dessas criaturas, eu fui percebendo a riqueza, a complexidade e a forma tão peculiar, né, particular, que tem muito a nos dizer, essas plantas têm a nos informar. As plantas apresentam uma forma de inteligência distribuída, cooperativa, nos mostram resiliência diante das dificuldades que as cercam, nos ensinam que, de forma simbiótica e em rede, né, somos mais fortes e temos mais chances de sobreviver nesse mundo caótico e em transformação que estamos construindo. Eu acho que é uma grande mensagem das plantas, pela forma coletiva em rede como elas operam. Inspirado nessas ideias, nosso laboratório Nano tem se voltado para uma gestão participativa, colaborativa, coerente, integrativa, viva como um organismo. Sua metodologia é baseada no afeto, segundo redes sensíveis ao saber e suas ressonâncias. É motivado pelas pequenas forças geradoras de grandes transformações. Criar arte com plantas e outros organismos vivos significa perceber e se colocar na temporalidade do outro, deixar de lado nossa visão antropocêntrica do mundo e buscar novas formas de convívio e participação. Educar, nesse sentido, é criar e inventar novas possibilidades de mundo. Obrigado.